Bom, estamos aqui na casa do Senhor, a louvar a Deus, nestas semanas que comemoramos a Páscoa, também nós nos alegramos em poder lembrar um pouquinho, estudar algumas passagens que falam desse amor de Deus para conosco, do poder de Deus, e não somente enviar o seu Filho, mas depois dele viver e morrer, ele ressuscitar. Deus Pai ressuscitou Jesus. Esse é o poder de Deus e é o poder que opera em nós como crentes. Hoje nós vamos um pouquinho mais estudar sobre esse poder de Deus e também a ressurreição. Vamos fazer uma leitura bíblica em Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Efésios capítulo 1, versos 15 a 23. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor Deus, mais uma vez, venha nos abençoar neste estudo, ó Pai. Que esse desejo de Paulo para com os crentes daquela época e a sua oração seja também, ó Deus, para nós um exemplo e que nós possamos alcançar dia a dia este pleno conhecimento do Senhor, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em resumo, o que nós vamos falar hoje está nessas palavras: pleno conhecimento de Deus, esperança, herança e poder. Pleno conhecimento de Deus, esperança, herança e poder. Na semana passada, nós falamos que nós temos uma fé histórica, que o Evangelho, o relato do Evangelho, não é apenas nos oferecido algo para fazer, mas começa com nos falar e nos contar algo, uma história para crer. E nós temos, assim, a bênção de poder entender que é a fé histórica que transforma o nosso coração. Nós precisamos crer na palavra de Deus como ela é.
conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, nós somos transformados, nós somos salvos. E mais uma vez essa passagem vem falar sobre o conhecimento de Deus. Paulo ora pelos crentes, aqui ele diz que tinha lembranças boas daqueles irmãos, do amor, da vida deles, e ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos. É bom a gente poder ter como os nossos irmãos boas lembranças, né? Quando você vê alguém que já não está morando na sua cidade, você sabe que ele está lá frequentando uma outra igreja, ou quando essa pessoa que não tem contato com a gente vem aqui, ela se alegra em ver, né, os irmãos. Quando a gente vai visitar alguém num outro lugar, é bom saber que nós estamos firmes nesse caminho do Senhor, que nós perseguimos a fé. E aí, lembrando dos irmãos, ele ora por esses irmãos. E o pedido que ele faz pela igreja é resumido nessa palavra: que eles conheçam a Deus, que eles tenham conhecimento de Deus. Olha o versículo 17: que Deus, nosso Senhor, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus dê espírito de sabedoria e revelação. Esse deve ser o nosso desejo. Assim nós devemos orar uns pelos outros. Que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação. Revelação aqui não é uma palavra, né, de uma revelação futura, mas a ideia de revelar Deus, a vontade de Deus. Quem é Deus? Qual é o propósito de Deus? Se a gente tem o conhecimento de Deus, a gente tem tudo. A nossa vida vai bem, as nossas decisões serão boas, seremos abençoados. E por isso Paulo ora pedindo isso para aqueles irmãos. E nós percebemos então que ele começa pedindo duas coisas: pleno conhecimento de Deus, para saber qual é a esperança, e depois ele fala sobre a herança. Temos duas passagens ali, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. A primeira passagem é Efésios 1, que nós já estamos com ela aberta, versículo 17 e 18. Depois eu vou ler 1 Pedro 1, 3 e 4. Primeira é Efésios aqui, capítulo 1, versos 17 e 18. Depois de dizer, para que Deus vos conceda esse espírito de sabedoria, revelação, no pleno conhecimento dele, ele diz: para que é esse conhecimento de Deus? Para que os seus olhos sejam iluminados, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, por isso que nós colocamos essas duas palavras: conhecimento de Deus, para realmente sabermos qual é a nossa esperança e qual é a nossa herança. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos esse envolvimento com Deus, nós teremos uma esperança aumentada, nós teremos uma consciência da nossa herança. Todos nós estamos aqui, nós temos esperança, nós esperamos em Deus, nós temos uma fé em Deus. Todos nós cremos que teremos uma herança, mas qual é a extensão do nosso conhecimento a respeito da nossa herança? Ou qual é o tamanho da nossa esperança? O quanto nós estamos radiantes de alegria por essa esperança que nós temos em Deus. Então nós percebemos que podemos, e através do conhecimento de Deus, ampliamos a nossa esperança e conhecemos a nossa herança. Nós já vimos, e aqui fala, né, sobre essa esperança,
sobre uma esperança viva, uma esperança que não é uma esperança qualquer. Sobre a herança, nós sabemos que nós temos uma herança valiosa, que é essa herança, como diz aqui, riqueza da glória da herança. Para complementar então o que nós estamos falando aqui, nós vamos lá para 1 Pedro. Em 1 Pedro 1, 3 e 4, também há uma oração, e essa oração aparece novamente essas mesmas palavras. Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, enquanto Paulo apenas citou, o conhecimento de Deus, e assim vos conceda, através desse conhecimento, os olhos do coração sejam iluminados para saberes qual é a esperança e qual a riqueza da glória da herança. Aqui, Pedro diz que é uma esperança viva. Uma esperança viva. Falei várias vezes sobre esse tema, que a esperança, quando a gente fala dessa palavra, a gente muitas vezes pensa em algo que pode esperar, acontece ou não, eu estou esperando, ou seja, você não tem certeza. Mas quando nós encontramos aqui na palavra, a palavra esperança, é esperança viva. O que significa uma esperança viva? É uma esperança concreta. A nossa fé é baseada em algo concreto. E a esperança aqui da ressurreição, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Olha a importância da ressurreição aqui. Às vezes nós falamos da nossa salvação e nós enfatizamos a morte de Cristo. E nós sabemos que Cristo morreu para nos salvar, mas há um complemento, Ele morreu e ressuscitou. E sempre a gente deve completar isso, porque é a ressurreição que colocou como viva a esperança. A gente não teria esperança num Deus morto, se Ele não tivesse ressuscitado. Não bastava simplesmente Jesus vir e morrer. Ele não iria nos salvar simplesmente por vir e morrer, mas Ele morreu e ressuscitou. E por isso nós temos uma viva esperança. Esperança. E a herança? 1 Pedro 1,4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, uma herança incorruptível, que não perece. Não é igual à herança do mundo, que tem data de validade. A maior parte das coisas que você pega como um produto, ou como alguma coisa que você compra, tem data de validade. Há um tempo certo para usar. Aquilo lá vai se perder. A herança dos céus é incorruptível. Aqui fala sem mácula, sem sujeira. As coisas do mundo não são perfeitas. A herança do mundo, os bens do mundo, não são perfeitos. E muitos são ruins. Muitos não valem nada. A gente acha que vale, mas não vale nada. Você percebe como você luta por um bem e aquilo para você era algo tão precioso. Passam 1, 2, 3 anos, virou obsoleto, já não serve mais, Basta você pensar no primeiro celular que você teve. Você usaria ele hoje? Os mais velhos têm até vergonha de falar qual foi, o primeiro celular. As coisas passam, mas a herança de Deus é incorruptível, é sem mácula, imarcessível. Aqui essa palavra significa que não muda, não estraga, que não se deteriora, não como as coisas do mundo que perdem valor. Essa é a herança que nós temos. E quando nós buscamos esse conhecimento de Deus, mais Ele vai nos presentear, nos mostrando
o que nós temos, assim como essa herança. Voltando para Efésios, nós temos aqui na sequência, versículo 19 e 20, Efésios 1, 19 e 20. E podemos dizer que pelo conhecimento de Deus, nós podemos conhecer o poder de Deus para conosco. O texto vai falar sobre o poder de Deus para com a nossa vida. Conhecendo a Deus, nós vamos conhecer a sua herança, a nossa esperança, a nossa herança e o poder de Deus. Olha o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós percebemos aqui que esse poder de Deus que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o qual ele exerceu em Cristo. Há uma comparação, muito interessante, que a gente imagina o ressuscitar Jesus. O ressuscitar uma pessoa é um extremo poder. E aqui ele fala que esse poder é o poder que opera em nós. E aqui a oração é que nós estejamos entendendo a grandeza do poder de Deus. Quão grande é o poder de Deus. O que Deus pode fazer na nossa vida? De um momento para o outro, Ele pode mudar tudo na nossa vida. A gente vê histórias de superação, histórias de empresários, pessoas humildes que de repente se tornaram ricas. Essas pessoas, muitas vezes, por encontrar ali, sei lá, o gosto, cair no gosto de alguém, elas ficam, digamos assim, ricas, se tornam pessoas de sucesso e ganham dinheiro. O mundo pode dar poder para quem ele quiser. E sabemos que Deus cuida e está por trás de todas as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o próprio mundo pode, de um dia para o outro, dar poder para alguém, você vê pessoas poderosas que resolvem ajudar uma pessoa e aquela pessoa se torna grande. Imagine o Deus, o Criador de todo o universo, agindo na nossa vida. E com o poder que Ele ressuscitou Jesus, é o poder que Ele age em nós. Às vezes nós temos dificuldades, Como eu vou enfrentar essa batalha? Mas como eu vou vencer essa dificuldade? Como eu vou me libertar desse problema ou desse pecado? Pelo poder de Deus. Pelo conhecimento de Deus, obtendo o poder de Deus. E assim esse poder de Deus agindo nas nossas vidas. Voltando lá para 1 Pedro. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mais uma vez aqui Pedro fala algo parecido com o que nós lemos aqui em Paulo, em Efésios. Ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E como nós vamos crer? A partir do momento que nós conhecemos mais a Deus, nós cremos mais em Deus. E nós temos esse poder nas nossas vidas. Essas então são as 3 palavras. Pleno conhecimento de Deus, para que eu tenha uma esperança viva. Eu não posso viver como cristão em desespero. E à medida que eu conheço a Deus, eu sei que Ele está cuidando de mim. Então eu tenho esperança. Eu tenho forças para continuar. A esperança me dá confiança para continuar. À medida que eu conheço a Deus, eu conheço a respeito da minha herança nos céus, da salvação, da minha vida eterna. E eu já não sou mais abalado pelas dificuldades que enfrento na terra. E eu já não sou mais cativado pelos tesouros desse mundo, vivendo para eles.
doando a minha vida por eles, mas eu aguardo a esperança, uma herança muito maior nos céus. Porque essa herança do mundo, a gente sabe que não dá em nada. Quantas pessoas ricas que têm que viver em terapia porque não suportam as dificuldades que enfrentam na sua mente, no seu coração. A gente pensa, né? A vida dele é maravilhosa, não tem que pensar em dinheiro. Talvez a vida dele é horrível porque ele vive numa situação em que não tem que pensar mais nem em dinheiro. Não tem mais o que pensar. E o poder, esperança, herança e poder. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço do poder de Deus. E eu tomo assim posse desse poder. E eu posso viver nesse poder. A minha vida tem poder à medida em que eu conheço o meu Deus. O meu Deus, que é aquele que está comigo. 1 Pedro 1, no verso 3, ele começa agradecendo a Deus. Depois ele fala por que ele está agradecendo a Deus. Mas ele agradece a Deus. E a nossa atitude diante dessa mensagem é agradecer a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Bendito seja Deus pela viva esperança que nós temos, pela herança que nós vamos receber, pelo seu poder. E aí ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A ênfase na ressurreição. Uma doutrina muito importante, central no cristianismo. Quando nós cultuamos a Deus porque Ele ressuscitou, nós estamos cultuando e nós estamos falando da nossa vitória. Da mesma forma que Deus exerceu o poder para ressuscitar Jesus, esse mesmo poder operando em nós, o que significa também? Não só que é um poder poderoso, mas que Ele vai também nos ressuscitar. Porque esse mesmo poder opera em nós, nos dá assim a vida. Temos grandes motivos para louvar a Deus, porque problema a gente tem todo dia, mas acredito que o problema mais difícil que a gente possa enfrentar, que a gente vai enfrentar um dia é a morte, mas nem a morte tem poder, porque Jesus venceu a morte, e nós assim temos vida. Então, se a gente não teme nem a morte, o que a gente vai temer? A conta de luz? Né? Às vezes a gente tá temendo coisas assim tão pequenas. Nós temos a vitória, nós temos a herança, nós temos o poder de Deus e nada devemos temer. Ainda 1 Pedro 1, verso 6, falando a respeito desse contexto que nós estamos dizendo aqui hoje, ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele não está dizendo que todos nós vamos ter várias provações, embora a gente ache que tem, né? Que qualquer provação, qualquer pingo é tempestade para nós, às vezes, quando estamos fracos. Mas alguns têm mais provações do que outros, mas aqui diz que foi necessário. E se necessário, vamos passar por essas provações. Mas nisto exultais. O que é exultar? É se alegrar, é não se importar, é não perder a confiança, a esperança, é confiar no poder de Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Qual deve ser a nossa prioridade, irmãos? Qual deve ser o nosso desejo? Conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição. Tem uma passagem que eu gosto muito de falar nessa época, é Filipenses 3, 10 e 11. E Paulo fala que ele não se importava mais com nada, ele considerava tudo como perda. No capítulo 3 de Filipenses, ele fala sobre isso. O que eu considerava lucro, agora eu considero perda por causa de Cristo. O que ele está dizendo é que muitas coisas agora não são mais importantes para ele.
E qualquer coisa que o atrapalhe a servir, a aprender de Deus, a estar com Deus, é perda. Se a gente tivesse essa consciência, irmãos. A gente vive querendo o que é certo, o que é errado, como se a gente estivesse tentando aproveitar tudo nesse mundo, né? Mas isso não é errado, então vou aproveitar. Paulo falou assim, olha, se atrapalha você, já é errado, isso é perda para mim. Eu quero mais conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, alcançar esse conhecimento de Deus. E é isso que deve ser o nosso desejo. Eu quero tudo aquilo que vai me aproximar de Deus. Eu não quero nada que possa me afastar de Deus. O que eu quero ganhar é nada. O que eu quero ganhar é algo que venha me trazer para perto de Cristo, para perto de Deus, para o conhecimento de Deus. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Nessa época de Páscoa, nós temos essa oportunidade também de meditar nos caminhos de Jesus. Nós não temos tempo aqui, né? Podemos falar 5, 6 mensagens, mas nós não temos tempo. Mas você tem tempo em casa para ler a passagem bíblica, meditar o que Jesus fez nos seus últimos dias, seus últimos momentos, suas últimas palavras. E principalmente, meditar na ressurreição. O que a Bíblia nos ensina a respeito da ressurreição, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, sobre essa ressurreição, sobre a nossa ressurreição, sobre a vitória sobre a morte. E eu quero deixar para nós nessa noite, que o nosso desejo seja ter como prioridade conhecer a Cristo, conhecer a Deus. E assim aumentando a nossa esperança, conhecendo a respeito da nossa herança eterna e conhecendo o poder de Deus, tanto o poder dele no mundo, poder que ressuscitou Jesus, mas principalmente o poder que ele opera em nós. Vamos ficar em pé, vamos orarmos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez te pedir que o Senhor Deus coloque em nós esse desejo de Te conhecer, ó Pai. Na nossa estrada, no nosso caminho, ó Deus. Que seja, ó Deus, essa nossa intenção, nos aproximar mais de Ti, da Tua palavra, da comunhão com os irmãos, ó Deus. E assim, ó Pai, ter uma vida não só de uma esperança limitada, terrena, esperança de ter o melhor emprego, esperança de ter família, de ter bens, mas que o Senhor Deus nos faça olhar mais adiante, olhar para o alto, olhar para a nossa esperança eterna, para a nossa herança que é assim, sem mácula, uma herança pura, uma herança eterna, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e que possamos assim viver na Tua presença e desfrutar da Tua companhia, do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém.